Na aula de hoje, no grupo 11, Evolução, no capítulo 27, Organizando os Dados, nós vamos trabalhar o módulo 159, Palavras denotativas. A teoria está na página 231. A gramática é dividida em três grandes frentes: fonética, morfologia e sintaxe. Em morfologia, são estudadas as classes gramaticais, isto é, categorizam-se as palavras de acordo com a forma. Assim, é possível compreender que existem 10 classes conforme o quadro ao lado. Então, na língua portuguesa, nós temos estas 10 classes gramaticais, as quais vocês já estudaram: substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção e interjeição. Há, no entanto, palavras que não se encaixam em nenhuma dessas 10 classes, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira. São as chamadas palavras denotativas. Então, o que são as palavras denotativas? São algumas palavras que nós utilizamos no dia a dia que não se encaixam em nenhuma das 10 classes gramaticais que nós temos. Elas são exceções às classes gramaticais e vocês vão conhecer algumas delas. Palavras denotativas são aquelas que não se classificam em nenhuma das 10 classes morfológicas. Para compreender isso melhor, leia as frases a seguir, prestando atenção ao que está em destaque. Eis que ele surge outra vez. Fui repreendido por ter feito uma pergunta. Ora, que mal há nisso? E eu lá sei quem pegou a última fatia de pão? Notem que essas palavras que estão em destaque, eis, ora e lá, são difíceis de classificar, você não consegue classificá-las. As palavras em destaque, eis, ora e lá, são denotativas. Do ponto de vista sintático, elas não desempenham nenhuma função relacionada às demais que estão presentes na oração. Do ponto de vista morfológico, apesar de serem variáveis e, sendo assim, assemelharem-se aos advérbios, não pertencem a nenhuma classe gramatical, conforme já se afirmou. Porém, do ponto de vista semântico, isto é, em relação ao significado, tais palavras são de extrema importância, já que agregam sentido à oração. Então, olha lá, quando nós vamos analisar uma palavra, uma expressão, uma frase, nós temos que pensar nos 3 pontos principais: semântico, sintático e morfológico. O sentido morfológico são as classes gramaticais, aquelas que nós falamos agora, aquelas 10 classes, onde estão os verbos, os pronomes, os advérbios e por aí vai. Aquelas 10 classes que nós vimos agora na lista. O ponto de vista sintático é a função que aquela classe gramatical desempenha na oração. Então, por exemplo, eu sei que o substantivo pode ser um sujeito, o substantivo pode ser pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto. Eu sei que o verbo pode ser transitivo, pode ser intransitivo, isso é nível sintático. Em nenhuma dessas duas classes, o eis, o ora e o lá se encaixam, mas eles se encaixam na terceira classe, que é a classe semântica. É a classe que se preocupa com o sentido das palavras e das expressões. Quando eu falo algo para mudar o sentido da frase, eu estou usando a semântica de uma palavra. A palavra eis, apresentada no primeiro exemplo, serve para indicar o indivíduo de quem se fala, o ele. O ora expressa uma continuidade em relação ao que se estava expondo antes. Fui repreendido por ter feito uma pergunta.
E, finalmente, o lá realça o sujeito da oração eu. A retirada de tais palavras dessas orações afetaria, em certa medida, o sentido original delas. Então, lógico que a oração não ia ficar de todo errada, mas o sentido da oração ficaria prejudicado. Ressalta-se, porém, que apesar de as palavras denotativas não se enquadrarem em nenhuma das 10 classes morfológicas, elas podem receber diferentes designações, a depender do sentido transmitido. Ao lado, apresenta-se uma tabela contendo algumas possibilidades e exemplos. Essas palavras, elas não são fixas, vai depender muito de sentido. O nível semântico, ele é muito subjetivo, você tem que interpretar o que ele está dizendo. Então, afastamento, embora, continuação, ora, bem, ademais, designação, eis, aqui está, inclusão, até, também, além disso, explicação, isto é, por exemplo, ou seja. Para ir além, emprego de eis em uma composição. Um emprego real da palavra eis pode ser encontrado na letra de uma canção brasileira. Trata-se de A Volta do Malandro, composta por Chico Buarque para a Ópera do Malandro, musical também de sua autoria, que em 1985 foi transformada em filme pelo cineasta Rui Guerra. O primeiro verso da canção começa assim: Eis o malandro na praça outra vez. Então, ele utilizou o eis no sentido de apresentar alguém. E aí nós temos um QR Code aí na apostila, que tem um pouquinho mais de classificações das palavras denotativas, e eu puxei esse QR Code para vocês. Palavras denotativas. As palavras denotativas são aquelas que não possuem nenhuma classificação morfológica específica em língua portuguesa. Observe as palavras destacadas nas frases abaixo. Todos os funcionários receberam o prêmio, até os que estavam de férias. Eu lá tenho vocação para babá? Então, qual classificação você daria para essas palavras destacadas? Quando analisadas isoladamente, somos levados a pensar que se tratam, respectivamente, de uma preposição, que seria o até, e um advérbio, o lá, não é mesmo? Entretanto, essas palavras são chamadas de denotativas porque não possuem uma classe morfológica específica e por não se encaixarem nos critérios morfológicos e sintáticos que definem essas classes. Então, se eu tirar a palavra da frase, até é uma preposição. Se eu tirar o lá da frase, lá é um advérbio. Só que dentro da frase, eles não estão exercendo essa função que eles teriam fora. Então, dentro dessa frase, ele não se encaixa naquela classificação. O lá aí na frase, ó, eu lá tenho vocação para babá. Lá é advérbio de lugar. Cabe alguma coisa relacionada a lugar aqui? Não. Exatamente. Então, por isso que quando ocorre isso, eu tenho uma palavra e ela não se encaixa na classificação, ela é chamada de palavra denotativa. Ela não tem classe gramatical. Assim, essas palavras denotativas possuem classificação própria em relação ao sentido que acrescenta ao enunciado. Então, eu não consigo classificar uma palavra denotativa fora da oração em que ela deveria se encontrar. Eu só consigo classificá-la se ela estiver dentro da oração, justamente porque ela se refere ao sentido. Ela precisa estar eu preciso ler o contexto da oração. Então, olha lá. Elas podem ser palavras denotativas de inclusão. Algumas que poderiam ser palavras denotativas de inclusão.
até, inclusive, mesmo, até mesmo, também. Quer dizer que essas palavras sempre são denotativas? Não, vai depender do contexto. Olhem lá o exemplo. Todos ficaram impressionados com o resultado das vendas, inclusive o proprietário da loja. Então, eu estou incluindo, por isso ela tem sentido de inclusão. Palavras denotativas de exclusão. Apenas, senão, salvo, só, somente. Exemplo: dos alunos que fizeram a prova, apenas os que estudaram muito conseguiram bons resultados. Então, aqui é o contrário do outro. Enquanto o outro acrescentava alguém, esse aqui exclui. Os que não estudaram muito não conseguiram resultados. Palavras denotativas de designação, de mostrar alguém. Então, eis. Exemplo, eis o prefeito eleito. Palavras denotativas de realce. Essas são aquelas que eu não tem um sentido, ele só está realçando algo, chamando atenção para algo. Exemplo, ele é que não deve ser bobo de recusar a proposta do novo emprego. O é que aqui está realçando o ele, está chamando atenção para o ele. Palavras denotativas de retificação. Retificação é correção de algo. Aliás, ou melhor, ou antes, isto é, melhor dizendo. Exemplo, eu sabia, melhor dizendo, tinha quase certeza de que alcançaríamos a meta de vendas. Então, esse melhor dizendo está corrigindo o eu sabia. Não é que ele sabia, ele tinha quase certeza. Então, é retificação, correção. Palavra denotativa de situação. Afinal, agora, então, mas, e aí? Exemplo, mas como é mesmo o nome dela? Observem que aqui o mas, ele não está introduzindo uma oração adversativa, ele não está falando de algo oposto, como ele sempre faz. Ele está apenas dando uma situação sobre algo. Dúvidas sobre palavras denotativas, pessoal? Não. Então, vamos aos exercícios, lá na página 244. A produção de texto é exercício 8 da página 242. Agora que você pôde relembrar o gênero infográfico e conhecer aquele que pertence ao tipo interativo, chegou a vez de despertar sua criatividade. Como fazer? Na folha de produção de texto ou numa folha sulfite, você deverá desenhar 4 retângulos de dimensões relativamente grandes, cada um ocupando quase toda a largura da folha e 1/4 de sua altura. Então, o que vocês devem fazer? Vocês pegam uma folha, a medida da folha, né? Então, ela tá aqui. Façam a margem e dividam ela em 4 retângulos grandes, tá? Com régua, medido direitinho. Depois, escolha um assunto de sua preferência, que de algum modo tenha relação com o tema evolução. Então, é assim, você vai vai dividir a folha, dividiu, tá pronta a folha para produção. Aí você vai procurar alguma coisa que seja qualquer assunto relacionado à evolução. Então, você vai pesquisar o que você quiser
mas o tema maior tem que ser alguma coisa relacionada à evolução. Pesquise bastante sobre o tema e imagine o modo como um infográfico interativo poderia explicá-lo. Então, vocês vão pesquisar sobre o tema e imaginar como esse tema poderia ser explicado num infográfico interativo, ou seja, num infográfico lá no computador, um infográfico disponível na internet. Visualize especificamente 4 telas diferentes que poderiam surgir para os usuários conforme as suas escolhas. Utilize o infográfico sobre o Marco Civil da internet como referência. Então, assim como vocês têm lá na teoria o infográfico do Marco Civil na internet, que mostra 4 telas falando sobre 4 pontos importantes do gráfico civil, vocês vão imaginar 4 telas de computador, cada uma num quadrado desse num retângulo desse que você separou, e produzir a sua tela de computador, certo? Ai, Fernanda, mas eu não sei desenhar igual um computador. Não tem problema. O importante é você imaginar a sua tela de computador como ela ficaria. Finalmente, em cada um dos retângulos desenhados na folha de produção, elabore a tela imaginada por você. Faça desenhos, escreva textos curtos e claros, sempre considerando que se trata de um projeto de infográfico interativo, certo? Então, vocês vão pegar, dividir a folha, aí vocês vão pesquisar algo que seja do interesse de vocês relacionado a evolução e vão imaginar a explicação para isso que você pesquisou em 4 telas de computador. Vocês não vão produzir isso no computador, gente, que fique bem claro. Vocês vão imaginar a tela do computador. E aí vocês vão criar as 4 telas de computador que vocês fariam no computador, tá? Do jeito que vocês imaginaram. Com imagem, com texto curto e claro, colorido, bem feito. Fernanda, posso fazer no computador, no Word, no PowerPoint? Eu gosto de trabalhar com isso, eu consigo? Não tem problema, mas não é obrigatório, tá? Fernanda, eu posso fazer uma folha para cada tela para ficar melhor, o espaço maior? Pode, se quiser, mas não é obrigatório. Tem que ter 4 telas. Isso é obrigatório. Tem que ter imagem e informação. Isso é obrigatório. Tem que estar colorido. Isso é obrigatório. Agora, se vai fazer em uma única folha, se quer fazer em 4 ou em 2 folhas para dividir a folha sulfite no meio, fiquem à vontade. Se quiserem fazer em PowerPoint ou em Word, para ficar mais fácil para mandar, fiquem à vontade, tá? O que é obrigatório é ter 4 telas relacionadas ao tema evolução, coloridas, com linguagem verbal e não verbal, texto curto e claro. Fernanda, Diga. eu pensei já num tema e eu já tinha pensado o que eu podia até escrever. Sobre o nosso plano de saúde, pode? Sim. Aí eu falo o que a gente tem direito, obrigação. Entendi. Tá bom. Alguma outra dúvida? Peraí, um por vez. Laura, fala. Então, deixa eu falar. Eu queria fazer da evolução do nosso planeta. Pode? Pode. Lu? Tia, e tipo assim,
Eu poderia fazer como se fosse a evolução do computador mesmo, tipo assim, aí a primeira imagem eu faço uma tela preta e branca, e depois eu coloco algumas cores, aí eu vou deixando mais nítido, mais bonito, pode ser? Pode, mas não esqueça que tem que ter texto também. E tipo assim, você quer que tenha linguagem verbal e não verbal, os dois em cada quadrinho, ou que tenha, tipo Os assim, não dois em tenha cada linguagem quadrinho. verbal? O infográfico Tá. precisa ter as duas coisas em cada infográfico, em cada informação. Tia, Oi, posso fazer em folha de caderno? Eu não tenho mais folha sulfite. pode. Ô tia, sobre esse negócio da tela do computador, é pra desenhar um computadorzinho igual do negócio do Marco Pio? Ou é só a tela mesmo? Tipo assim, Só a igual tela. quando aparece no site? Só a Aí tela. escreve. Ah, tá. Aquele do Marco Civil tem o computador porque o Marco Civil é relacionado à internet. Entendeu? Então, por isso que eles colocaram a imagem do computador. Mais alguma dúvida, pessoal? Se quiser imprimir uma imagem sobre a evolução, pode? E colar? Ah, sim, pode, para montar a sua tela. Se quiser imprimir, pode. A única coisa que não pode é ficar só a imagem, tem que ter texto também, tá? Ó, eu vou marcar a entrega para o dia 13 de novembro, daqui a 15 dias.